tudo bem? Estamos aqui para falar hoje sobre o nome empresarial. Bom, o nome empresarial ele está regulamentado na Instrução Normativa DREI número 15, de 5 de dezembro de 2013, além dos artigos que nós veremos hoje em relação ao Código Civil. Mas a Instrução Normativa DREI é o documento que dá toda a especificação em relação ao nome empresarial, o que eu indico muito a leitura para vocês. Bom, o que vem a ser esse nome empresarial? Nada mais vem a ser do que aquele nome, aquela designação em que a pessoa jurídica, seja firma individual, firma social ou denominação social, irá responder perante terceiros através de seus atos. Então, o nome empresarial se verifica essa responsabilização, essa chamada de responsabilidade em relação à expressão que vai distinguir aquele sujeito que praticou serviços, ou então que vendeu um produto perante a sociedade. A responsabilização é em relação àquele que deve ser dirigida toda a vontade, seja ela legal, seja ela pessoal, em termos de que esse terceiro pode se identificar com a prestação de serviço realizada, com a venda do produto, ou até mesmo uma responsabilização legal, pela má prestação desse serviço, pela má entrega do produto, ou simplesmente pela não entrega desse produto, Então, o nome empresarial tem essa importância fundamental para nós. É um direito personalíssimo. E daí, por que eu falo que é um direito personalíssimo? Porque os autores se debatem em questionar se seria um direito de propriedade intelectual, se seria um direito de propriedade ou um direito personalíssimo. Então nós falamos aí que é sem dúvida nenhuma um direito personalíssimo porque ele advém das características do empresário. E quando nós já vimos que o empresário, para ele ser qualificado como tal, ele deve possuir a organização dos fatores da produção, nós temos que, dentre essas características, nós temos a inovação. E o nome empresarial nada mais é do que o desdobramento dessa inovação, uma vez que, se você identifica essa relação jurídica formada em decorrência do exercício da atividade empresarial, você tem aí a necessidade do empresário trazer, de acordo com os princípios da veracidade e da novidade, que são os dois princípios entabulados pela Instrução Normativa DREI número 15 e também pelo Código Civil, nós teremos então a necessidade de que o empresário inove nesse sentido, uma vez que nós não podemos ter a firma ou a denominação copiada, Nós não podemos ter a firma ou a denominação igual a algum outro empresário, justamente para que essa responsabilização seja distinta e identificada a quem ela deve ser dirigida. Bom, por que não pode ser um direito de propriedade ou um direito de propriedade intelectual? Porque o nome empresarial ele não pode ser alienado. Ele não pode ser alienado em copropriedade, Nós vamos ver a seguir que ele pode até ser alienado, mas em sucessão, Então, aquele que adquire o nome empresarial é obrigatório, a legislação exige que após a identificação seja acrescido sucessor de, justamente para que aquele terceiro interessado, o cliente ou fornecedor, tenha conhecimento
de que aquelas pessoas que eram responsabilizadas, não constituem mais aquela firma ou denominação social, tá bom? Então isso é muito importante para nós. Ou seja, o nome empresarial, ele também não pode ser valorado em termos de ativo ou passivo na contabilidade da empresa. Não pode ser vendido, ou seja, você não pode valorá-lo em termos mercantis, você não pode aliená-lo. Então, quer dizer, o direito de propriedade intelectual ficam, até mesmo por suas características, impedidos de serem utilizados, e serem caracterizados dessa forma, Então, a natureza jurídica do nome empresarial estaria prejudicado em relação a querer caracterizá-lo como direito de propriedade. Então, os autores determinam que o nome empresarial teria natureza jurídica de direito pessoal, tá? Sendo de direito pessoal, nós temos aqui na visão do Ricardo Negrão, uma visão muito interessante, que ele aponta o seguinte, que é um direito pessoal derivado da concorrência desleal. Por quê? Porque ele apresenta duas facetas do nome empresarial. Primeiro, é proteger os investimentos feitos para se formar a reputação de um nome, a par de proteger os consumidores que se habituaram a associar uma determinada qualidade a um dado nome. Ou seja, você tem duas facetas aí. Primeiro, você protege todo investimento feito para se gerar aquele nome empresarial, e daí que eu trago para vocês a questão da inovação, tá? Lá do conceito do empresário, e a necessidade de se inovar diante aí dos princípios da veracidade e da novidade, entendendo que esses princípios estão ligados ao ineditismo, do nome empresarial, tá? Mas a questão, a segunda faceta aí, de que os clientes, os fornecedores, eles também devem ser protegidos. Porque uma vez que nós temos uma sociedade empresária, por exemplo, com uma ótima reputação, a sua denominação social tem muita valoração aí, em relação a esses clientes e fornecedores. Então, daí a necessidade de sua proteção. Bom, então, dito isso, nós temos duas funções em relação ao nome empresarial. A função subjetiva e a função objetiva. A função subjetiva, ela visa individualizar e identificar aquele que exerce atividade empresária. E a objetiva é garantir fama, renome, reputação, justamente, para quê? Você alavancar essa sociedade empresária, por exemplo, que a gente possa estar falando, ou uma firma individual. Daí nós não podemos confundir o nome empresarial com a marca. Porque a marca, sim, você pode aliená-la, você pode valorá-la em relação ao ativo, ao passivo, mas ela identifica um produto ou serviço, distinguindo dos demais concorrentes. Bem como a gente também não pode identificar o nome empresarial pelo nome de fantasia. Uma vez que o nome de fantasia ele vai identificar o título do estabelecimento como um apelido em relação ao nome empresarial. Então, se nós temos um nome empresarial do tipo Equipar Autoacessórios Limitada, isso é uma denominação social. Agora, se nós tivermos apenas Equipar, isso é um nome de fantasia, tá bom? Porque você identifica tão apenas o estabelecimento. Se nós tivermos Casa dos Brinquedos, é um nome do quê? É um nome de fantasia, Porque você identifica o estabelecimento. Agora, se nós tivermos José Luiz Monteiro, Casa dos Brinquedos Limitada, nós teremos aí então uma denominação social, Então vejam, essa denominação social ela pode utilizar
de vários elementos. Primeiro, o José Monteiro, que é um elemento obrigatório, tá? Porque você identifica através do nome. Você tem Casa dos Brinquedos, que é um elemento complementar, em que você pode identificar a denominação do objeto social aí, em que esse nome empresarial atuará, essa atividade empresária, e mais um elemento sacramental ou específico, que é o termo limitada, ou seja, essa sociedade empresária, ela trabalhará de acordo com o regime das sociedades de responsabilidade limitada. Então nós temos 3 elementos aí, o elemento obrigatório, que fica por conta do nome, para se identificar o responsável, o elemento complementar, em que você agrega, não é, uma denominação, um sinal distintivo, um sinal linguístico referente ao objeto social que você atuará, e um elemento sacramental ou específico, né, uma vez que a legislação exige que, nesse caso, a abreviação limitada faça parte também desse nome empresarial. E a gente também não pode confundir com o nome de domínio, né, que é o endereço eletrônico de sites. Né? Então nós vimos muito lá quando da origem da internet, dos registros desses endereços, pessoas registrando muitas vezes com www.casasbahia.com.br e não necessariamente, né, aquele endereço era vinculado às Casas Bahia, né, de nome de fantasia, que exerce atividade empresária, de venda de produtos, né, que vocês muito bem conhecem. Afinal, quem não teve já um carnê das Casas Bahia, não é verdade? Então é distintivo também. Tá? Então nós vimos ao longo do tempo, né, muitas sociedades empresárias até montando, originando outros sites, né, com outras denominações aí, né, com outro endereço eletrônico, melhor dizendo, para não se pagar aquilo que aquele sujeito que quis levar vantagem registrou primeiro, né, em detrimento ali da sociedade empresária. A instrução normativa DREI, ela também traz, né, bem como também o artigo 1155 do Código Civil, 2 possibilidades quanto à espécie do nome empresarial. Então nós temos a firma e a denominação social. A firma, ela pode ser individual ou ela pode ser social. E aí então que nós distinguimos em relação à firma, a existência da firma individual e da razão social. Uma vez que a firma individual, ela ficará atrelada ao empresário individual, enquanto a razão social, ela se liga, não é, a uma sociedade empresária, tá? Então é importante que a gente lembre disso. Porque se nós formos olhar tanto no artigo 1155 do Código Civil, quanto na instrução normativa DREI, nós veremos tão apenas que ali constam como nome empresarial as espécies de firma ou denominação. E o que diz lá? Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício de empresa. Né? E é importante aí nós termos que, em relação a esse exercício de empresa, nós temos que ligar ao fato da responsabilização dos atos dessa empresa. Né? Então lembrem isso, é importantíssimo para nós que nós façamos essa subdivisão em relação à firma, como ela tendo a firma individual e a razão social. A firma individual, ela é ligada à sociedade de pessoas, né? Ou então ao empresário individual, né? Então nós temos aí a necessidade de inclusão do nome desse sujeito na firma individual. Por exemplo, José Carlos de Oliveira.
firma individual. É um exemplo, tá bom? Ou então, como razão social, nós poderemos ter José Carlos de Oliveira e Antônio Aparecido Gomes Limitada, uma vez que a sociedade limitada ela também pode utilizar a razão social, tá bom? Então é interessante nós termos isso também. Ou seja, quando nós tratamos da firma, quer dizer que ela poderá ser utilizada ela deverá ser utilizada pela sociedade de pessoas, que nós veremos adiante, como também pelo empresário individual, né? Bem como aí facultativamente pode ser utilizada pelas sociedades limitadas, pelas comanditas de ações, né? E pelas EIRELIs, tá bom? Então é interessante nós termos isso em mente. Já a denominação social, ela pode ser utilizada por qualquer expressão linguística e a indicação do objeto social, ou seja, do ramo de atividade, né? Então ela é obrigatória de acordo com os artigos 1158, 1160 e 1161 do Código Civil. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Bom, quando nós pegamos lá o artigo 1158, nós temos que a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Vejam bem, esse artigo 1158, o caput traz a obrigatoriedade da sociedade limitada. Aí vamos lembrar, a sociedade limitada ela pode funcionar tanto com a razão social quanto com a denominação social. Já a sociedade anônima, ela tem a obrigatoriedade, né, de ser chamada pela denominação social. E está lá no 1160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Mas o parágrafo único traz uma possibilidade a mais. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. E por último, o 1161. A sociedade comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social aditada da expressão comandita por ações, tá? Então nós temos aí essa possibilidade em relação à denominação social. Bom, então como nós vimos, quem utiliza a firma então? Será o empresário individual, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações de forma facultativa até, né? E também a sociedade simples e a sociedade de responsabilidade limitada, essa por último também de forma facultativa. O que determina aí, nesses casos, uma responsabilidade ilimitada dos sócios, tá? Com exceção da sociedade de responsabilidade limitada, uma vez que é facultativa aí, tá? A denominação ela é utilizada pela sociedade de responsabilidade limitada, facultativamente, e pela sociedade anônima, aí já de forma obrigatória. Mas também com a alteração das legislações, nós teremos aí a inclusão das EIRELIs e da sociedade unipessoal, né? As sociedades, né, individuais de responsabilidade limitada, tá bom? Então é importante a gente também ter isso em mente. Ademais, nós temos ali nos artigos 1158, né, a forma como será formada a sociedade de responsabilidade limitada, o seu nome empresarial. No artigo 1157, as sociedades com responsabilidade ilimitada, a sociedade anônima no artigo 1160, como nós já vimos, e a sociedade comandita por ações em conta de participação, de acordo com os artigos 1161 e 1162.
Importante nós falarmos também que uma vez que esse nome empresarial ele é ligado à característica do empresário relativa à inovação, nós temos aí caracterizada a sua natureza jurídica como direito pessoal, não é? Derivado da concorrência desleal, como aponta o Ricardo Negrão, e dizer que também, além dos princípios da veracidade e da novidade, nós temos também a aplicação do princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? É o fato de que, como já foi explicado lá no estabelecimento empresarial, nós temos umas formas legais de se registrar esse nome, tá bom? Então, quando nós temos a questão do registro do nome empresarial, nós vamos utilizar a junta comercial do seu respectivo estado. Ou seja, no estado de São Paulo nós temos a JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo. No estado de Minas Gerais nós temos a JUSENG, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, né? E são essas juntas comerciais que serão responsáveis pelo registro desse nome empresarial. E daí nós temos então a questão da territorialidade. Ora, se eu registro esse nome empresarial na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o princípio da territorialidade determina que não poderá haver o registro de novo nome empresarial igual ou muito parecido com esse que já foi registrado, tá certo? Há uma proteção legal em relação a isso, e vamos lembrar do porquê. Porque é necessário para se identificar o ato da atividade empresária, né? Para se assumir responsabilidades em decorrência disso, e até em benefício de você formar uma valoração em relação ao seu cliente e fornecedor. O que se questiona muito é se isso seria um retrocesso em relação à legislação. E muitos autores apontam que sim, uma vez que existia a Convenção de Paris, né? E essa Convenção de Paris determina que todos os países signatários protegerão o registro dos nomes empresariais. No entanto, essa proteção é a título nacional, ou seja, todo o território nacional daqueles países signatários. Desta forma, se eu registro um nome empresarial na JUSESP, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, esse registro estaria protegido no Estado de São Paulo, como todos os outros países signatários da Convenção de Paris. Qual que é o problema? O problema é que, se esse nome empresarial é protegido em todos os países signatários, ele não será protegido de forma integral no Brasil, porque o Brasil adota o critério da territorialidade em relação à competência das juntas comerciais. Ou seja, cada estado da federação detém a sua junta comercial. Então, se o nome empresarial não estiver registrado na junta comercial do estado de Tocantins, por exemplo, esse nome registrado na JUSESP não será protegido na junta comercial do estado de Tocantins, e assim também na JUSENG, ou então na junta comercial do estado de Goiás, tá? Ou seja, sem dúvida nenhuma, né, algo estranho, né? É um descompasso em relação a essa Convenção de Paris, tá certo? Mas é o que nós temos para a ordem do dia, né? A legislação brasileira adotou esse critério de competência para registro do nome empresarial. Principalmente aí porque depois advém o Código Civil de 2002, e o Código Civil de 2002 frisa esse princípio da territorialidade em relação aos estados da federação, tá certo? Então nós vemos aí o grande retrocesso que existe em relação a esse registro do nome empresarial.
ele está protegido em todos os países signatários da Convenção de Paris, mas tão apenas em um estado da federação, não é, do Estado brasileiro. Tá? Pode ser feita essa complementação nos demais estados? Sim, pode ser feito, sim, pode se realizar a maior amplitude esse registro, né? Mas disso advém custos, tá? E se aquela sociedade empresária, por exemplo, não tem atividades em outro estado, deixa de ser interessante ela registrar em outros estados, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima oportunidade.